Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Python. Hoje a gente vai começar a tratar de um assunto bastante importante para a gente, principalmente na engenharia, que são vetores e matrizes. Então vamos lá. Abre lá o Jupyter, novo, Python 3. E a gente tem aqui um Jupyter Notebook, né? Vamos colocar um Markdown para ficar fácil de enxergar. Então hoje a gente vai falar de vetores e matrizes. A gente vai trabalhar com o NumPy, com a biblioteca NumPy. Essa biblioteca já é otimizada e tem muita coisa preparada para trabalhar com matemática de uma forma geral, né? E matrizes. Então, é mais fácil a gente usar o que já está pronto. Então, vamos começar importando, import NumPy SNP. E vamos começar a realmente fazer, né, vetores. Então, vetores. O que é um vetor? Um vetor é simplesmente uma sequência de números, né? A gente pode definir vetores como uma matriz unidimensional. Ah, vamos declarar aqui dois vetores inicialmente. Então, V1 é igual. E aí, como a gente vai trabalhar com o NumPy, np.array, dentro desse array eu vou colocar a lista que eu quero que seja o meu vetor. Então, 10, 20, 30, por exemplo. Eu vou criar também um vetor V2, np.array, e eu vou colocar aqui dentro a minha lista, por exemplo, 1, 5, 6. Tá? Se eu executar, então, eu criei essas duas variáveis. Se eu quiser olhar essas variáveis, né, eu digito aqui V1, o nome delas, né, V1, V2, ou então eu posso fazer um print V1, um print V2, eu vou enxergar esse meu array do mesmo jeito. Tudo bem? Algumas coisas importantes. Primeira delas, eu consigo saber o tamanho, né, o shape, o formato dessa minha matriz. E normalmente, quando a gente declara dessa forma, eu vou ter um v1.shape, por exemplo, dessa forma aqui. É uma tupla, né? Mas a gente observa que essa tupla só tem um valor em uma dimensão. Isso significa que eu tenho um array de 3 posições, né? É como se fosse posições em uma dimensão e zero na outra. Daqui a pouco a gente vai ficar mais claro essa questão na hora que a gente falar um pouco de matrizes, tá? Mas por enquanto vamos deixar assim mesmo. O que eu posso fazer com dois vetores? Bom, eu posso querer somar, né? Então, V1 mais V2, ele vai simplesmente somar, né, posição a posição, esses meus dois vetores. Eu posso, obviamente, subtrair, né? A subtração, na verdade, é uma operação de soma, onde eu inverto o sinal de um dos vetores, né? Ele vai fazer de novo a operação ponto a ponto. Ah, eu posso fazer diferentes multiplicações, tá? Então, por exemplo, se eu faço V1 vezes, né, asterisco, V2, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar termo a termo, né? Se eu olhar aqui, 10 vezes 1, 20 vezes 5 e 30 vezes 6, é o que ele fez aqui, tá? Isso aqui não é uma multiplicação de vetores, né? É uma multiplicação de vetores. A gente sabe que a gente tem dois tipos de operação, que são o produto escalar e o produto vetorial, né? O produto escalar, também chamado de dot product, eu vou usar a seguinte notação: v1.dot v2. Lembre-se que dentro do Python, todos as minhas variáveis, na verdade, são objetos, então elas têm já implementadas algumas operações, alguns comportamentos, né, que eles podem seguir. Então, se eu quiser fazer o produto escalar, né, eu posso usar essa notação dot. Uma forma alternativa de fazer essa conta dessa maneira, np.dot, então eu chamo a função direto dentro do NumPy, né, e coloco os meus dois vetores aqui, tá bom? Caso eu queira fazer o produto vetorial, eu vou usar o np.cross. E ele vai fazer diretamente esse produto para mim, tá bom?
eu posso também fazer, se eu inverter, por exemplo, né, os meus vetores, V2 e V1, obviamente eu vou inverter, né, a direção do meu resultado. Então, eu vou inverter o sinal de cada um dos componentes do meu resultado. Tudo bem? Como a gente já sabe lá da teoria. Tudo bem? Então, a gente já sabe fazer soma, subtração, a gente já sabe fazer multiplicação termo a termo, produto vetorial e produto escalar de dois vetores. Obviamente, a gente sabe lá da álgebra linear que para que eu consiga fazer isso, os meus vetores têm que ter a mesma dimensão, né? Então, se eu fizer, por exemplo, um vetor V3, que seja ali um NP-array com 4 posições, por exemplo, 1, 2, 3, 4, né? E eu tente fazer V2 mais V3, obviamente eu vou ter erros, né? Ele vai falar que eu não consigo fazer essa conta de um vetor de 3 posições com um vetor de 4 posições. Tudo bem? Então, quando a gente chega num ponto de erro da álgebra, obviamente o Python vai dar esse aviso para a gente. Tudo bem? Vamos falar agora, então, rapidamente sobre matrizes. Então, vamos colocar aqui um Markdown. Matrizes. Primeira coisa, como é que eu declaro uma matriz? É de uma maneira muito similar, tá? Na verdade, é um array da mesma forma. Vou chamar de M1, np.array. E aqui eu preciso colocar a minha lista. Só prestem atenção que agora a gente tem uma lista de mais do que uma dimensão. Então, eu preciso colocar um parênteses, um outro parênteses aqui dentro, vírgula. Então, vamos colocar na primeira linha, por exemplo, 1, 2, 3. Então, eu coloquei aqui os elementos da minha matriz na minha primeira linha. Primeira, segunda, terceira coluna. Tá? Para eu colocar o próximo, eu vou ter que dar uma vírgula, né? E abrir as chaves de novo. Ou eu digito aqui como uma linha, né? Por exemplo, 10, 7, 2. Ou 4, 5, 3, por exemplo. Ou eu posso colocar embaixo para ficar mais visual. np.array. Abre a primeira chave, abre a segunda chave. 3, 2, 2. Aí eu ponho uma vírgula e dou um Enter. E eu coloco os outros valores ali embaixo. 1, 4, 2, vírgula, Enter. 1, 2, 6. Né? Obviamente, opa, esqueci aqui de abrir a chave de novo. 1, 2, 6. Obviamente, se eu abrir a chave lá em cima, eu preciso fechar aqui. Tá? Então, essas duas formas aqui são possíveis para eu criar as minhas matrizes. Eu posso enxergar a minha matriz, caso eu digite o nome da variável, ou use print, por exemplo, né? Eu consigo enxergar essa minha matriz. Tá bom? Algumas informações básicas, né? Eu posso pegar, por exemplo, o formato dela. Então, m1.shape. Ele vai me dar o formato dessa matriz. Observem que agora o shape é uma tupla, só que agora eu tenho 3 elementos na primeira direção e 3 elementos na segunda direção. Tudo bem? Aqui só um parênteses com relação à notação. Observem que eu tenho uma chave dizendo que eu tenho uma dimensão, e uma outra chave que eu tenho uma outra dimensão. Tudo bem? É dessa forma que ele representa isso aqui. Então, eu posso, eventualmente, fazer matrizes de N dimensões, dependendo da necessidade que eu tenho. Isso fica um pouco mais aí adiante. Uma coisa que é importante eu preciso conseguir acessar elementos da minha matriz. Né? Então, vamos supor que eu queira pegar todos os elementos da primeira linha da matriz 1. Então, eu faço o seguinte, M1, abro chave, né? Veja que aqui não tem espaço, 0, porque lembrem-se, eu sempre começo a contar a minha contagem de 0, né? 2 pontos, que significa todos os elementos. Se eu fizer isso, ele vai me retornar um array, 1, 2, 3. Lembrando aqui da minha matriz M1, né? 1, 2, 3. Vamos supor que uma outra forma de eu fazer exatamente isso aqui é o seguinte, M1 abre as chaves, né? 0,
dois pontos. Então, vejam que tanto faz eu falar que eu quero a primeira dimensão, valor 0, a segunda dimensão, todos os valores, ou a primeira dimensão, vírgula, a segunda dimensão. Ele vai entender da mesma forma, tá? Vai trazer os mesmos resultados. Dá para a gente brincar bastante, né, nessa separação. Sei lá, por exemplo, eu posso pegar M1, 1, 2 pontos, vírgula 2. O que isso aqui vai fazer? Vai pegar desde a dimensão 1, desde o valor da posição 1, né, que é a segunda posição, até o final, e na terceira coluna, né, o 2 é a posição 3, aí ele vai me trazer isso aqui, 2, 3, tá? E aí a gente pode fazer várias combinações aí de números de onde que a gente quer até onde a gente quer e consegue trazer valores específicos, né, dentro da matriz. Tudo bem? Bom, operações básicas. Obviamente, a gente consegue fazer soma, né? Então, M1 mais M2, ele vai fazer uma soma termo a termo da minha matriz. M1 menos M2 vai fazer a subtração termo a termo. M1 asterisco, perdão, M1 asterisco M2. Ele vai fazer o produto, né, ponto a ponto da minha matriz. Obviamente, eu também posso fazer produto vetorial e escalar, né? Obviamente, o produto escalar aqui entre duas matrizes 3×3 vai retornar uma outra matriz, né? Isso aqui já... mas a notação é a mesma, tá? M1.dot, M2, M1 cross, né? np.cross, M1, M2, e assim por diante. Todas essas operações básicas a gente consegue fazer. Uma outra operação importante que a gente pode fazer dentro das matrizes é a transposição, né? Então, se eu digitar simplesmente M1.T maiúsculo, ele vai transpor a minha matriz, né? Lembrando que o meu M1 é isso aqui, então o que era linha na M1 original virou coluna na transposta. Tá? Então, veja que simplesmente esse ponto T aqui. Uma outra coisa que é bastante útil em matrizes, bastante necessário, é fazer inversão, né? Para eu fazer inversão, eu posso usar o seguinte comando da biblioteca, np.linalg, né, álgebra linear, .inv M1. A hora que eu faço isso, ele vai chamar, dentro da biblioteca NumPy, existe uma subbiblioteca chamada linalg, né, linalg, ou álgebra linear, ponto inverso, e ele vai calcular o inverso da matriz, né? Só como verificação, a gente sabe que se a gente faz o produto escalar, né, entre as matrizes, a gente vai ter uma matriz identidade. Então, eu posso fazer isso aqui, né? np.linalg m1.dot m1. Estou multiplicando a matriz pela sua inversa, né? Se eu executo isso aqui, eu observo que eu tenho uma matriz identidade. Obviamente, por conta aí de arredondamentos, eu vou ter alguns erros aí na casa de 10 a menos 16, tá? Mas isso aí é completamente desprezível, tudo bem? Bom, o básico de matrizes eu acho que a gente cobriu. Vamos falar de alguns comandos especiais aí, alguns comandos importantes. Alguns comandos importantes. Primeiro deles, eu posso querer criar uma matriz para iniciar alguma posição de memória. Então, por exemplo, eu posso criar uma matriz cheia de uns, né? Aí eu faço ABC é igual a np.ones, uns, né? E eu coloco uma tupla dizendo qual vai ser o shape, qual vai ser o formato dessa matriz. Por exemplo, 3,1. O que é 3,1? 3 linhas, uma coluna, né? Se eu olhar esse meu ABC,
Vejam, eu tenho um array de 3 linhas, uma coluna, né? Ou eu posso fazer um print ABC, eu botei isso, tudo bem? Uma outra coisa que eu posso fazer, lembra que quando a gente trabalhou ali com vetores, a gente tinha essa tupla, mas aqui era 0, né? Por quê? Porque eu queria criar um vetor de 3 elementos, que não importa se é linha ou se é coluna, é simplesmente 3 elementos. Eu posso usar o reshape, então np.reshape, aí eu vou dizer o meu vetor que eu quero fazer, desculpa, a minha matriz, né, que eu quero fazer, vírgula, o novo shape, só que o novo shape é uma tupla, então vai ser 3, vírgula. O que aconteceu com o meu ABC? Ele virou um vetor com esse shape. Óbvio que na hora que eu vou fazer esse tipo de coisa, eu preciso ter o número de elementos combinando, né? Quer dizer que eu tenho 3 elementos, na hora que eu faço isso aqui, essa também tem que ter 3 elementos. Eu posso, por exemplo, mudar a minha matriz, né? Então, np.reshape M1, vírgula, e eu quero que ela seja, ao invés de uma matriz, uma linha, né? um vetor. Lembrem-se que lá a gente tem 9 elementos, 9, vírgula. Ou então eu quero uma linha e 9 colunas. E ele consegue fazer, né, essa transformação aí de formato, tá bom? Uma outra coisa interessante eu posso criar, ao invés de criar uma matriz com uns, eu posso criar com zeros, né? Dependendo da minha necessidade. Aí eu uso o comando np.zeros, coloco o meu shape que eu quero, né? 4,5, ele vai criar aqui uma matriz. Como eu estou dentro do NumPy, ele já cria no formato de array, né? Com zeros, todos os elementos iguais a zero. Uma outra coisa que eu posso querer fazer é criar uma matriz identidade. Então, eu uso um np.i. E aqui, como a matriz identidade necessariamente é quadrada, eu simplesmente preciso dizer qual é a dimensão dessa matriz. Ele vai criar para mim uma matriz identidade com 7 posições, né? Com 7 por 7. Uma outra coisa que pode ser útil é eu criar uma sequência numérica desde um número inicial até um número final. Então, eu faço, por exemplo, np.arange, com um R só, e eu posso, por exemplo, colocar 5. Ele vai me criar um array desde 0, como eu não coloquei uma posição inicial, né, desde 0 até 4. Que é isso aqui, menos 1. Veja que eu quero 5 posições. A primeira posição é 0, então a última é 4. Né? Eu posso colocar, por exemplo, 10,20. Ele vai criar ali desde o 10 até o 19. Né? Enfim, ele vai criar sequências desde um valor inicial até um valor final, ou desde 0 até um valor final. Tá? Uma outra coisa que é bastante útil é o seguinte: às vezes eu quero criar um vetor desde um valor até um outro com uma quantidade x de elementos. Né? Então, para isso, existe o comando linspace, np.linspace, ou espaço linear, né? Espaçamento linear. Aí eu vou colocar o valor inicial, por exemplo, 3, o valor final, por exemplo, 18, e a quantidade de elementos que eu quero aqui dentro, por exemplo, 6. Então, vejam que automaticamente ele vai calcular quais são esses valores aqui dentro. Isso aqui é muito útil, por exemplo, quando eu vou fazer um gráfico ou fazer um cálculo que eu quero ver visualmente, eu coloco um monte de elementos aqui para melhorar a visualização. Observem que, dependendo da quantidade, ele vai fazer automaticamente aí essa divisão, né? Ele vai automaticamente calcular o passo, mas observem que a primeira posição é a posição que eu pedi, a última posição é a posição que eu pedi, e o tamanho desculpa, o size não tem parênteses, tá? E o tamanho é exatamente esse tamanho aqui, a quantidade de elementos que eu escolhi. Tá? O linspace ele é particularmente útil.
Caso eu esteja trabalhando no espaço de logaritmo, às vezes é interessante eu também criar matrizes similares a essa, e para isso existe o np.logspace. Ele é bem similar ao linspace, só que aqui eu vou colocar a potência de 10 que eu quero, desde a potência de 10 que eu colocar primeiro até a segunda. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu faça isso aqui, np.logspace menos 1,9. O que ele vai fazer aqui? Ele vai criar um vetor desde 10 elevado a menos 1, que é o número que eu coloquei aqui, até 10 elevado a 1, que é o número que eu coloquei aqui, com 9 posições. Né? Se eu observar o tamanho disso, eu tenho 9 posições. Tudo bem? Então vejam que isso aqui, ele agora está espaçado logaritmicamente, não linearmente. Também pode ser bastante útil caso a gente precise, né, fazer algum tipo aí de gráfico logarítmico ou mesmo algum acompanhamento logaritmo de alguma variável. Tudo bem? Obviamente, eu consigo fazer também estatísticas básicas, né? Então, retornando, por exemplo, a nossa matriz M1, ela tinha esse formato. Se eu quiser saber a posição, o maior valor, eu vou simplesmente fazer M1.max. Abre e fecha parênteses, ele vai me trazer, né, o maior valor. Eu posso também fazer np.argmax, M1, ele vai me trazer qual é a posição, né, do maior argumento. Observem que essa aqui é a minha posição, né, desse maior argumento. Então, max traz o valor, argmax traz a posição. Né? Eu posso fazer o mínimo, né, m2.min, por exemplo, mesma coisa. Também tem o argmin, que é a mesma coisa. Eu posso querer calcular a média, né, np.min. Eu posso querer calcular o desvio padrão, .std. Tudo bem? Bom, gente, eu acho que aqui a gente encerra por hoje, tá? Eu acho que deu para dar uma visão interessante aí de início, né, do uso de matrizes. A gente vai criar alguns vídeos na sequência falando de mais detalhes sobre o uso de matrizes. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês. Eu agradeço aí a presença de todo mundo. Caso vocês estejam chegando agora, entrem lá no canal e assistam às aulas anteriores, tá? Essa é a 14ª aula do nosso curso. Se gostarem do conteúdo, se inscrevam aí no canal, deixem comentários, compartilhem com colegas. E é isso. Muito obrigado, abraço a todo mundo. Tchau, tchau.